Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Arthur Andrade. O vídeo de hoje é sobre fundo imobiliário. A gente vai dar continuidade à série que a gente estava fazendo alguns dias atrás. Se você não assistiu, volta lá, veja sobre o mercado financeiro, sobre as corretoras, a desvantagem, qual que é a vantagem. Assista lá, depois você vem aqui e dá continuidade sobre o assunto de fundo imobiliário. Se inscreva no canal, ative as notificações, metralhe o like, comenta aqui embaixo se você investe. Vamos pro vídeo. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre fundo imobiliário, vocês precisam entender o que é o fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma gestora que capta o dinheiro do mercado e ele faz um determinado fim para aquele dinheiro. Como, por exemplo, fundos de galpões. Essa empresa vai abrir a proposta dela no mercado, vai captar esse dinheiro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai investir em galpões e ele vai alugar esses galpões para empresas como Americanas, Shoptime, Submarino, empresas grandes que vai servir como depósito para essas empresas. Quando elas receberem o aluguel, eles vão repassar para os cotistas que compraram aquelas cotas aonde eles captaram esse dinheiro e vai servir como um aluguel. Como por exemplo, se você investiu R$100, você vai receber uma fração do aluguel em cima dos seus R$100. Antes, você precisa entender que se a pessoa falar, mas melhor investir em imóveis, porque o imóvel, eu pelo menos eu tô vendo, não corre um risco, mercado financeiro, não sei o que, blá blá blá. O imóvel, realmente você consegue ver, você consegue ter segurança, mas a gente tem que entender que quando você compra um imóvel, vamos supor que você pagou lá 150 mil numa casa pequenininha, bota essa casa para alugar, você tem alguns fatores que se tornam ruins, como depreciação do imóvel, a valorização não é constante, você não consegue vender rápido, então você tem uma liquidez baixa, você pode ter conflitos com o inquilino por atrasar o aluguel, ter que cobrar o aluguel, ver se o inquilino está pagando as suas contas em dias, você tem que fazer reforma nesse imóvel, você tem que ver se ele está pagando a conta de energia, porque caso ele saia, você fica com aquela dívida, fazer contrato, enfim. Fora a declaração de imposto, IPTU. Quando você vai para o fundo imobiliário, você tem uma liquidez maior. Lógico que você está exposto à volatilidade do fundo imobiliário, só que o fundo imobiliário tem uma volatilidade menor em relação às ações. A grande vantagem é você ter uma liquidez maior. Você vende, há 2 dias, 3 dias já está na conta da corretora, você pode fazer um fim com aquele dinheiro. O que você recebe de aluguel dos fundos imobiliários, ele não vem descontado no imposto de renda, então ele é líquido. Você pode recomprar cotas ou fazer usufruir aquele dinheiro de outra forma. Vamos aprender como é que a gente faz uma peneira aqui para achar aqui os melhores fundos imobiliários. Vou te mostrar aqui agora na prática no computador. Vamos aqui para o computador agora. Galera, você vai entrar aqui, ó. Esse aqui é o Fundo Explorer, é um site bem renomável. A maioria dos investidores grandes conhecem esse site. Você pode estar entrando aqui para você fazer as pesquisas nas ferramentas em ranking de FIIs. Você desce aqui embaixo, você vai ver todos os setores que existem em fundos. Como por exemplo, fundos de shopping, títulos de valorização imobiliária, lajes corporativas, logística, hotel, hospital, residencial e o híbrido. Então vamos desmarcar tudo aqui e vamos olhar aqui o híbrido. O que é esse híbrido aqui? É um fundo que ele engloba vários outros segmentos dentro deles, como por exemplo investir em fundos que investem em outros fundos, ele investe em lajes corporativas, ele investe em galpões, ele investe em recibos de certificados de recibos de imóveis. Como, por exemplo, esse certificado de resíduos de imóveis é basicamente esse aqui, galera. Ó, o cara vai lá, tem uma loteadora que construiu várias casas e vendeu, ou ele vendeu vários terrenos parcelados, vendeu todos e está recebendo. Mas ele precisa fazer outra coisa dentro desse loteamento ou abrir outro loteamento, mas está sem dinheiro. Aí ele pega esse recibo, passa para o banco e fala, ó, tá vendo? Eu tenho como tirar renda, eu tenho X anos aqui de recebimento dessas dívidas. O banco pega aquilo e empresta o dinheiro para ele. E o fundo também faz isso. Depois disso que a gente marcou aqui, a gente vem aqui, ó, todas as colunas, deseleciona tudo. Você vai colocar aqui, ó, liquidez diária, coloca dividend yield, coloca preço sobre VPA e coloca vacância física e vacância financeira. A liquidez diária nada mais é de quando
o volume de quantidade de cotas que são movimentadas por esse fundo. Por exemplo, se a gente pegar esse primeiro fundo aqui, ó, AFCR11, ele tem uma liquidez diária de 4.965 unidades. O que é o dividendo? Dividendo na verdade, tira esse dividendo aqui e coloca dividend yield, que é a porcentagem em cima do valor da cota. Se o valor desse fundo for R$100, você vai receber 0,91% em cima dos seus R$100. Preço sobre VPA. Quanto menor de 1, ele está mais barato. Interprete assim: menor de 1 ele está mais barato, para ficar mais fácil para você. E depois, se você quiser que eu explique melhor, destrinche, mostre as contas e tal, comenta aqui embaixo. Mas para você entender mais rápido e poder fazer isso mais na prática, separando os fundos, os melhores fundos de cada categoria, interprete assim: preço dividido sobre VPA. Quando tiver 1 menor do que 1 está barato, maior que 1 está caro. Então aqui está vendo 1.10, ele está um pouquinho caro. Se ele estivesse barato, era menor que 1. Vacância física. Para a gente ter certeza o que seria essa vacância física, tem que entrar dentro do relatório e dar uma olhada. Mas sempre vai ter a porcentagem, como por exemplo esse outro aqui, ó, tem uma porcentagem. A vacância física é quando o fundo está 100%, vamos pensar em fundo de galpões, está 100% alugado, então a sua vacância física é zero. Se ele não tiver nenhum tipo de reforma, ter que fazer uma reforma lá no fundo, nos galpões e tal, tem que trocar tal coisa, ele vai estar com uma vacância física pelo fato disso estar estragado e tem que reformar. Mas quando isso não acontece, a gente tem que olhar lá no relatório se essa vacância, por exemplo, desse fundo de BRCR11 de 21%, só é a alocação de locatário. Como por exemplo, se está 100% do fundo é de galpões, mas 80% está alugado, ou seja, 20% não está desocupado. Vacância financeira: dos 80% alugados, 9,3% estão atrasando os pagamentos. Então isso influencia no seu recebimento de dividendos no futuro. Então tá, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Excel aqui. Eu já abri ele, já fiz todos esses critérios que a gente separou, que são as cotas, liquidez diária, dividendo, preço sobre VPA, vacância física, vacância financeira. Então vamos começar aqui vamos começar por esse que tinha vacância física aqui, que seria o BRCR11. Então vamos colocar aqui cotas BRCR11. Liquidez diária dele é de 29.885. 29.885. Qual é os dividendos dele? Ele paga 0,54%. 0,54%. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Preço sobre VPA. Preço sobre VPA 0,79. Isso indica que ele está mais barato. Vacância física 21,20. 21,20%. Vacância financeira 9,30%. Beleza. Agora vamos procurar outro fundo. Vamos olhar aqui um outro fundo que tem uma liquidez boa. Tem um dividendo yield alto, tá menor que um, está mais barato, tem uma vacância, tá. Vamos pegar esse fundo aqui. Ele é o CPFF11. Liquidez diária 17.455. Dividend yield 0,90%. Seu preço tá 0,98%. E a vacância física e a financeira era 0. Agora vamos pegar outro fundo aqui, sei lá, aqui, HGR11, então dividend yield alto, 0,55%, está um pouquinho acima do preço, mas a vacância tá, ele tem uma liquidez boa. Beleza, vamos pegar ele aqui,
GURU11. GURU11, 56 mil a liquidez diária, 56 mil. Dividendos, 0,55%. E preço sobre VPA 1,05. Vamos sair direito, vamos colocar aqui certinho. Só vacância física e vacância financeira é 0. 0, 0. Vamos pegar mais um aqui. Vamos achar aqui um que tem uma liquidez muito grande. Aqui, 21 mil. RZTR11, é um fundo híbrido também, tem uma liquidez diária de quase 21 mil. RZTR11, uma liquidez de 20 mil, vou colocar aqui para ficar mais fácil. Dividendo, 0,78%. Preço, 1,08%. Vacância física e vacância financeira, 0, 0. Beleza. Agora, a gente vai fazer assim, ó, tá vendo? Que eu separei ele por unidades e aqui em cima, aqui no cantinho tem pontos, né? Então, vamos ver aqui. Liquidez diária. Quanto maior, para mim, melhor. Então, esse daqui tem uma liquidez diária maior. Então, aqui eu vou abrir um parênteses aqui. Vou colocar aqui 1, que seria 1 ponto. Dividend yield, quanto maior para mim melhor. Então vamos olhar esse daqui, que está maior. Então, vou dar um espaço aqui, colocar 1 ponto também. Preço sobre VPA, quanto menor para mim melhor. Então vamos colocar 1 ponto aqui para esse primeiro aqui. Vacância física, quanto menor para mim melhor. Então todos eles aqui vão ter esses 3 aqui vão ter 1 ponto. Então, tipo, aqui vai ter 1 ponto, aqui vai ter outro ponto, esse outro aqui também vai ter 1 ponto, e esse daqui também vai ter 1 ponto, porque todos eles têm uma vacância baixa. Entendeu? Então, agora vamos contar os pontos aqui. Esse aqui teve 1 ponto. Esse outro aqui teve 1, 2, 3 pontos. Esse outro teve 1, 2, 3 pontos. E o último ele ganhou em vacância física e vacância financeira só. Então 2 pontos. Veja que quem ganhou aqui 3 pontos para cada um. CPFF11, HGUR11. Então eles tiveram 3 pontos. Ah, mas eu já devo comprar isso daqui? Não. Primeiro vamos dar uma olhada aqui. Por que ele ganhou? Ele ganhou aqui em 3 pontos porque ele teve uma vacância financeira e uma vacância física ok. E ele tem um dividend yield de 0,90%. Então vamos dar uma olhada aqui nele para ver se esse dividendo é recorrente. Como que é o nome do fundo? CPFF11 aqui. Então, quando você entra nesse fundo, você consegue ver o valor patrimonial, tá vendo? Que é 330 milhões. Você consegue ver aqui uma liquidez diária média. Ah, mas lá tá marcando tudo. É que ele pega uma média de todo o tempo que o fundo existe. Mas isso daqui é a média desse mês. O último rendimento de 0,75 centavos. Então, a cota está custando R$ 81,91 reais. Vezes esse 0,90% daria 0,75 centavos por unidade de R$ 81,91. Agora vamos ver se esse dividend yield é recorrente, né? Se ele tem histórico, se isso se mantém. Ó, no mês de março pagou 0,75 centavos, fevereiro 0,80, janeiro 0,80, dezembro 0,96, novembro 0,65, outubro 0,60. Então, ó, de outubro para frente ele começou a pagar melhor. De outubro para trás, que seria o histórico dele, ele pagava mediano. Então, setembro ele pagava 0,55 centavos. Em junho e agosto ele não pagou. Então, julho e agosto ele não pagou. Junho ele pagou 0,40 centavos. Maio de 2020, 0,35 centavos. Então, tipo, é um fundo que foi muito afetado, isso aqui pelo falta da pandemia. Agora, vamos olhar o outro fundo lá que a gente tinha olhado que ganhou 3 pontos. Deixa eu ver qual que é, GURU11.
Beleza. GURU11, olha, valor patrimonial 2,2 bi, liquidez média diária durante esse mês, o último rendimento é de 0,55%, que deu um total de R$ 0,68 em cima do valor de cada cota, que custa R$ 123. Agora vamos olhar aqui os dividendos de yield dele recorrente. Olha aqui a diferença. Tá vendo? Todos os meses ele basicamente pagou igual um pelo outro, alguns meses maior, mas sempre 0,68, 0,75, 0,72, teve um ano muito bom. Então esse fundo aqui teoricamente é melhor do que o outro. Lógico que vale a pena ainda vocês investirem algum tempo e dar uma olhada nos relatórios, né? Por exemplo, aqui embaixo, quando você desce aqui embaixo, você consegue ter os relatórios da empresa, por exemplo, ó, dia 3, mês 3 de 2021, ou relatório dia 31/3 de 2021, vai mostrar tudo que o fundo fez, se ele tem vacância física, vacância financeira, vai estar lá dentro do relatório, você pode estar lendo e tomar a sua decisão. Lógico, se você precisa entrar dentro do relatório para você ver a distribuição do fundo, como por exemplo, como ele é um fundo híbrido, você tem que olhar o que ele está investindo, se ele está investindo em galpões, se ele está investindo em recibos, se ele está investindo em logística, lajes corporativas, shopping ou fundos que investem em outros fundos. Tem que ver o que ele está olhando, quais são os segmentos que ele está investindo e se no momento aquele segmento está sendo prejudicado ou não. Então faz muito sentido você olhar isso. Mas para você fazer uma peneirar, para você ter uma ideia de onde começar, faça isso. Isso ajuda muito. Você pode, não precisa alocar todo o seu patrimônio em um fundo só, você pode diversificar. Você pode estar olhando aqui, por exemplo, lajes corporativas, faça a mesma coisa com lajes corporativas, faça a mesma coisa, a mesma técnica. Você pode estar olhando aqui, shopping foi muito afetado, então os shoppings estão pagando um dividendo abaixo do normal. Então, vamos entrar aqui em títulos de valorização imobiliária. Você pode estar fazendo isso também. Aqui o Iridium aqui é um fundo que paga muito bem, é um fundo de papel. Olha, ele está pagando aqui em torno de 0,92% a cada cota. Então, se a gente entrar aqui dentro dele, ó, o valor de R$ 138, ele está pagando 1,29 centavos por cota. É um fundo de 2 bilhões. Para você saber o que ele está investindo, vamos entrar aqui embaixo em um relatório aqui, para a gente ver se a gente consegue ter alguma notícia. Aqui não. Relatório. Aqui dentro a gente consegue ter uma noção do que ele está investindo. A distribuição do ativo, 64% ele investe em CRI. O que seria o CRI? São certificados de registro imobiliário, que é aquilo que eu já expliquei sobre o cara quiser mais um empréstimo, dinheiro para poder investir mais. Ele deixa os recibos dele que ele vai receber no futuro de um loteamento, assim, de um empreendimento que ele tem, que vale isso como recibo, e deixa como garantia. Ele tem aqui quase 32% que ele investe em outros fundos, que seria, eu acho que esse daqui deve ser fundos sobre fundos, tem que dar uma lida aqui para saber. Aqui ele tem mais explicativo o que ele investe. Por exemplo, ele investe 5% em varejo, logística 3%, hotéis tem uma porcentagem. Então ele investe também em fundos que investem em renda fixa. Você pode estar lendo os relatórios. Lógico, tem pontos positivos, tem pontos negativos, isso que é você que vai decidir, mas sempre olhe liquidez, dividend yield, vacância da empresa, se ela tiver. Nesse caso aqui não tem vacância porque eles não têm local, são empresas que trabalham só logados na internet, com papel, então eles não têm uma vacância muito grande. Você pode estar olhando, não se esqueça de comparar o preço sobre VPA, se está muito caro, por exemplo, como o Iridium. Se a gente voltar aqui, ele vai estar um pouquinho mais caro. Cadê? Aqui não tem, vamos voltar aqui vai ter Iridium aqui, 1,37. Ele está um preço muito maior do que ele vale. Por exemplo, como a cota dele, quando começou em IPO,
valia R$100, hoje está em torno de 138, então teoricamente ele está caro, mas isso tem que se levar em consideração o que o fundo agrega para a gente, como por exemplo, a gente pode olhar aqui o dividend yield dele como pagamento. Vamos puxar aqui, o mesmo, nós estamos em março, vamos olhar o pagamento de março de 2020. Março de 2020 ele pagou 0,70 centavos, depois só foi crescendo, o fundo foi se valorizando e isso foi aumentando também os seus recebíveis. Mas ele tem uma volatilidade, não é muito grande, varia entre 0,70 centavos até R$1. É um fundo bom, você pode estar escolhendo sim, mas faça aquelas técnicas que eu mostrei para você, que você vai conseguir dar uma peneirada boa. Observe os valores das contas, às vezes vocês olham aqui, ó, que tem tipo fundo que estão pagando um dividendo muito alto. Se você colocar aqui dividendo somado a somatória de 12 meses, você vai ver que dá 12, 15%, mas quando você vai olhar o preço do fundo, ele custa R$2, R$3 mil a unidade, e aí você vai ver a liquidez diária é muito baixa, então não compensa. Pegue fundo com liquidez maiores, dividendo, valor sobre PA, e é isso. Até a próxima, deixe seu like, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e tamo junto.